Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar de um tópico que ele é muito importante na química. Eu até diria que ele é central, porque a química enquanto ciência tem como um dos objetos de estudo compreender as transformações que a matéria sofre. E para a gente começar a entender, quando a gente fala de transformações da matéria, a gente tem que levar em consideração alguns aspectos. O primeiro é que quando a gente fala de matéria, a gente está falando de tudo aquilo que ocupa massa e ocupa lugar no espaço, certo? E pode ocorrer em diferentes estados físicos, sólido, líquido ou gasoso. Existe um aspecto referente à matéria que a gente precisa considerar inicialmente aqui. A interação da matéria com diferentes formas de energia vai causar transformações. E só para vocês terem noção de algumas formas de energia, a gente pode colocar aqui energia elétrica, energia potencial, que está relacionada com o movimento, tá? A gente também pode considerar aqui outras formas de energia, como a energia química, né? Que é a energia proveniente das ligações químicas dos compostos. Existem diferentes formas de energia que a gente poderia mencionar aqui. Por exemplo, a energia solar, a energia luminosa, a energia calorífica. A interação da matéria com diferentes formas de energia vão gerar transformações. E em alguns casos, no nosso dia a dia, essas transformações elas não são interessantes que ocorram, né? Existem transformações que elas podem causar problemas na nossa vida, como por exemplo, quando um alimento se estraga, ou por exemplo, quando uma porta começa a sofrer algum processo de degradação, ou por exemplo, quando um vidro da janela quebra. Enfim, esses são só alguns exemplos de transformações que acontecem no nosso dia a dia. Para explicar esse tópico, eu escolhi aqui dois exemplos para vocês. A gente tem madeira cortada em pedaços e madeira sendo queimada. Para que a gente entenda os dois tipos de transformações da matéria, a gente tem que analisar os estados iniciais e finais dessas transformações, para que a partir disso a gente possa identificar se a transformação ela é de uma certa natureza ou de outra natureza que eu vou falar para vocês, tá? Quando a gente corta a madeira aos pedaços, a gente vai ter que não há mudança na coloração. Quando eu pego um pedaço de madeira e corto em pedaços, a coloração vai continuar a mesma. E como eu estou mencionando aqui a coloração de qualquer material a gente vai considerar uma característica. Só que na química a gente não chama característica, a gente vai chamar de propriedade. E as propriedades elas nos falam um pouco sobre que tipo de transformação está ocorrendo na matéria, certo? Já a gente poderia aqui mencionar outras questões que não envolvem mudanças quando a gente corta a madeira em pedaços, como por exemplo, a textura não muda, né? O aspecto da textura, quando a gente fala textura, a gente está falando do que a gente sente quando toca, né? Se é áspero, se é liso e assim por diante, ok? A gente poderia colocar aqui outros aspectos relacionados ao que não muda quando a gente corta madeira em pedaços, tá? A gente vai ter tamanhos menores, contudo, a coloração é a mesma, a textura é a mesma, o que significa dizer que a gente não está tendo modificação na composição, tá? A gente pode afirmar aqui que se as propriedades elas se mantêm, não há modificação na composição, ok?
Do outro lado, a gente vai ter a madeira sendo queimada, certo? E quando a madeira ela é queimada, a gente vai ter uma série de mudanças. Primeiro, a gente vai ter mudança na cor, né? Quando a madeira ela queima, ela fica preta, né? A gente vai ter mudança na densidade. E quando eu falo mudança na densidade, eu quero dizer que a madeira ela vai se tornar mais leve após a sua queima. Assim como a madeira ela se torna quebradiça. E todas essas mudanças que eu mencionei aqui, elas referem-se a mudanças nas propriedades. Todas as propriedades, e quando eu falo propriedades, características. Eu estou me referindo a características da matéria, tá? A matéria, no caso a madeira, está sofrendo mudança nas suas características, o que significa dizer que suas propriedades estão mudando. Se há mudança nas propriedades, significa dizer que há alteração, ou eu poderia dizer modificação, são sinônimos, há alteração na composição. Então, a gente vai estar trabalhando com dois tipos de transformações em que uma não há modificação na composição e outra há alteração na composição. E quando acontece essa alteração na composição, a gente vai afirmar que há formação de novas substâncias ou compostos, certo? Já nesse caso aqui, dessa transformação aqui, quando não há modificação na composição, não há formação de novos compostos. Então, a gente vai ter dois tipos de transformação. A primeira transformação que eu estava descrevendo para vocês é a transformação que a gente vai dizer que ela é do tipo física. E para nós na química não é tão interessante falar desse tipo de transformação, mas é importante reconhecê-lo porque existem inúmeros exemplos de transformações que a gente vai lidar no estudo da química que são de natureza física e são de importante conhecimento para nós. Então, na transformação física, a gente não vai ter mudança nas propriedades, a gente vai ter que a composição não vai ser modificada e com isso a gente não tem a formação de novos compostos. Tudo bem? A outra transformação que vocês já devem imaginar, que é a transformação química. E na transformação química, a gente vai ter alteração nas propriedades, a gente vai ter como consequência da alteração das propriedades, alteração na composição, e com isso a gente tem a formação de novas substâncias, certo?